Caros irmãos, boa noite. Que Deus nos abençoe, esteja conosco nesses momentos, nesses minutos que iremos passar juntos. Agradecemos a direção do Centro Espírita Anália Franco, de Araporã, na pessoa da Maria Inês. Muito obrigado pela oportunidade, amiga. E que Jesus, neste momento em que nós estivermos juntos, Ele esteja amparando a cada companheiro, a cada irmão que estiver aqui conosco, outros que não estão por variados motivos, que a humanidade inteira, nossa irmã, seja amparada, socorrida, fortalecida neste momento, através dos nossos pedidos, da nossa oração, dos sentimentos mais caros que pudermos emitir neste momento para toda a humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, em nome de Deus, de Jesus e da espiritualidade maior. Nós iniciamos a nossa atividade da noite, pedindo proteção, ajuda espiritual no nosso entendimento acerca do assunto que nós iremos abordar. Que assim seja. Meus irmãos, nós estamos aqui para tecer comentários sobre a caridade. A caridade é um assunto inesgotável, que parece ser simples, mas é de uma profundidade enorme. Então, nós não temos a pretensão, em um curto espaço de tempo, de fazer a abordagem mais profunda acerca desse assunto. Nós iremos apenas comentar a caridade da condição que cada um de nós já temos entendimento e já podemos fazer. Porque com certeza, quando nós já tivermos adquirido maiores conhecimentos, maiores experiências, já tivermos andado mais nessa estrada evolutiva, com certeza nós entenderemos a caridade de uma forma muito mais profunda e poderemos estar trabalhando na caridade de uma forma diferenciada. Mas por enquanto, com o nosso entendimento, com a nossa evolução, nós já podemos fazer bastante coisa, não é? Não podemos mais protelar, não podemos mais perder tempo, não podemos mais fingir que não estamos vendo as situações de necessidade à nossa volta. Não podemos, enquanto cristãos, deixar de enxergar necessidade em toda parte e nem de visualizar as dificuldades das pessoas sem pelo menos ter feito uma leve tentativa de ajudar o outro, o semelhante. Assim como precisamos do carinho, da compreensão, assim como nós precisamos do amparo das outras pessoas, dos espíritos, nós também precisamos tê-las com aqueles que ainda não pensam como nós, não agem como nós. Os erros cometidos pelos nossos irmãos na humanidade não poderá de forma alguma esfriar o nosso entendimento e nem frear a nossa caminhada em direção ao mais necessitado. Se nós formos fazer uma avaliação no nosso mundo atual, friamente, sem olhar pelo aspecto reencarnatório da necessidade das experiências e de estarmos experimentando tantas coisas que
nós não gostaríamos de estar experimentando, nós vamos fazer uma avaliação errônea em relação às coisas que têm acontecido. Pessoas acertam e falham o tempo todo. Nós acertamos muito e falhamos em algum momento. Da mesma forma, o outro, assim como nós. Então, na medida que nós vamos necessitando desse amparo, dessa proteção, dessa acolhida, dessa ajuda, nós precisamos entender que outras pessoas também precisam. Elas precisam de esclarecimento, elas precisam de entendimento, elas precisam de tolerância, elas precisam de que as pessoas continuem insistindo com elas, para que elas não venham a desistir, não venham a falir na sua caminhada. A caminhada, trajetória, ela é menos fácil, mas nós vamos encontrar todo tipo de apoio espiritual ou de familiares, de amigos encarnados, de pessoas que se encontrarão conosco com certeza, que já terão desenvolvido em si habilidade de compreender, de tolerar, de perdoar, de apacentar, né? Pessoas gentis, amorosas, fraternas. E é justamente por conta dessas pessoas do planeta Terra em que nós estamos cada dia aprendendo. Imaginemos nós se não fossem os bons encarnados neste planeta. As pessoas de fé nas mais variadas escolas religiosas. Pessoas decentes, trabalhadoras, honestas. Pessoas gentis, solidárias. Que independente de crença, tendo uma crença ou não tendo crença alguma, já despertaram sentimentos profundos de ajuda humanitária. São esses irmãos que seguram a onda, meus irmãos, a barra neste planeta, né? De humanidade ainda sofrida. Quantos irmãos em sofrimento muito maiores do que os nossos. Reclamamos muito às vezes pelo que temos, pelo que ainda não conquistamos, pela quantidade daquilo que já possuímos, porque gostaríamos de ser melhor do que somos. Então é uma lista enorme de reclamação às vezes, e de agradecimento é muito pouco. Nós agradecemos muito pouco a providência divina por tudo que nós temos tido, por tudo que nós temos encontrado em nosso caminho, pelas pessoas que Deus colocou ao nosso caminho para nos ajudar. Então, tudo isso é importante para que a gente venha compreender o papel, a importância do ato, da ação da caridade, do bem no nosso meio, onde nós estivermos colocados. E hoje a gente vai falar justamente dessa caridade em movimento, porque nós temos sim em nós, cada pessoa tem sentimentos bons, todos temos. Muitas vezes precisamos de um toque, de um apoio, de um convite, de um dispositivo para nos despertar a essa prática humanitária, essa situação de ajudar o outro, das mais variadas formas. Não existe, não é minha essa frase, mas não existe no mundo alguém que não precise da caridade. Se não for material, a caridade moral, a paciência, a tolerância, a resignação, ver os exemplos das outras pessoas, ter exemplos para que a gente possa seguir. Jesus, como nosso maior modelo, ele nos deixou
tantos exemplos, infinitos exemplos, que se insistirmos em seguir as pegadas do Mestre, nós nos adiantaremos rapidamente, porque ele foi a prática do amor, da caridade em pessoa. Tudo que o Mestre fez, ele o fez por amor. Foi o Espírito que conseguiu, na íntegra, traduzir, compreender e traduzir o pensamento divino. Por isso teve a grande responsabilidade, essa tarefa, foi o escolhido, né, para estar conosco, nos conduzindo nessa caminhada evolutiva. Então Jesus é a nossa referência. O bem é o caminho que devemos trilhar e Jesus é a nossa referência. Então, se nós formos observar os conceitos de caridade, são inúmeros, mas todos querem dizer da boa ação, da ação, do movimento, da solidariedade, do amor, na parte espiritual ou na parte moral, material. Não tem muitos meses que eu havia trocando com meu esposo algumas palavras e eu disse para ele que a humanidade avançou, caminhou, e diferente dos anos 70, 80, 90, a necessidade material não estava muito grande mais. Que o movimento espírita deveria repensar o seu trabalho de assistência às pessoas. Aí, com essa pandemia, as minhas reflexões vieram a sofrer transformações. Com o afastamento agora social, nós agora precisamos de ficar mais reclusos, evitar muito contatos, para não nos colocar em risco e muito menos a vida do nosso semelhante. E sabemos também que a situação econômica, ela sofre uma mudança brusca. O índice de desemprego aumenta mais do que já havia e as pessoas passam a ter necessidade material. Falta o pão, meus irmãos, falta comida na mesa, falta o leite dentro de casa, falta o remédio, falta a roupa, até mesmo o calçado, principalmente para aqueles que já tinham uma menor aquisição, né, monetária. Então cresceu-se muito, mas muito mesmo, a necessidade de nós colocarmos a nossa caridade, o bem em ação. Que riqueza que está sendo esta oportunidade. Nós poderemos estar perfeitamente próximos uns aos outros pelas redes sociais, como estamos agora. Quantas palestras maravilhosas tem por aí, esclarecedoras, incentivando o ânimo, a fé, a coragem nas pessoas a prosseguir, a não desanimarem diante das dificuldades que ora nós atravessamos. Nós podemos dar um telefonema, conversar no WhatsApp, podemos conversar por vídeos. Olha só que maravilha. Imaginemos que em outros tempos remotos, quando também existia pandemia, as pessoas não tinham acesso à informação, não tinha esses canais que nos possibilitasse
estar próximos uns aos outros, levando a consolação, a paz e o amor, que é um trabalho espiritual, que é também caridade. Quanto que tem crescido esse trabalho pelas redes sociais? Quantas campanhas estão sendo feitas pelas redes sociais? Quantos shows, quantas pessoas mobilizadas, arrecadando mantimentos e toda sorte de materiais para ser distribuído para casas assistenciais, para que não falte o necessário naquele lar pobre. Que riqueza! E a gente descobre como que tem pessoas boas e generosas no mundo todo, mas o brasileiro é fantástico. O brasileiro é fora de série. O brasileiro é amoroso, é fraterno, é solidário, né? E isso é lindo. Isso é lindo. Nós temos isso na nossa essência, não é? Então, se nós formos analisar a palavra, o conceito caridade, que vem daquela palavra do latim, não é? Caritas. Caridade. E é também a virtude base, chave da religião cristã, não é? Amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E foi Jesus que veio trazer esse ensinamento. Amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Esse princípio, se obedecido, se seguido, se praticado, ele é a chave do nosso progresso. Ele faz parte da educação, que o Kardec chama, né? A chave do progresso moral, educação. E é para isso que a doutrina espírita está. Foi com essa preocupação que o Mestre Jesus, lá muito tempo atrás, prometeu que mais tarde enviaria um Consolador, que viesse restabelecer todas as coisas, que viesse relembrar conceitos já esquecidos, esclarecer, trazer à luz do nosso entendimento coisas que não ficaram bem compreendidas naquele princípio. E nós temos aí, através da doutrina espírita, grandes oportunidades de compreender todos os momentos em que nós estamos atravessando. E com aquela fé, com aquela fortaleza dentro de nós passarmos pelas dificuldades, louvando a Deus, agradecendo a Deus a oportunidade, meus irmãos, de sermos testados, de sermos provados. E mais ainda, de termos a confiança de que nós não estamos sozinhos. É importantíssimo nós não nos esquecermos disso. Nós não estamos caminhando sozinhos. Ninguém caminha só, como Snider fala. Ninguém caminha só. As estrelas brilham em grupos na abóbada celeste. As pedras estão juntas pelo caminho. As folhas das árvores caem chusmas pelo chão. Até mesmo as lágrimas correm de duas a duas. Nada está só, nada está em abandono. Então nós precisamos acreditar nisso, né? E esse amor que Jesus nos ensinou a Deus e aos outros, essa disposição de mobilizar os nossos recursos para fazer algo que venha a ser útil para o nosso semelhante, ela deve ser amor, é caridade, sem segundas intenções. O amor e a caridade são o mesmo. Aquele que não ainda desenvolveu o sentimento do amor, da alteridade, dificilmente ele se coloca no lugar do outro. Ele não se sensibiliza com a situação de sofrimento dos outros. E aí ele não vai agir para ajudar, não é? Pois é. O sumo bem,
como nos diz o Honório de Abreu no livro que se chama Religião Cósmica. Ele tem uma lição linda, maravilhosa lá que fala que o sumo bem é a expressão pura do amor do nosso Criador e Pai, que é Deus. O sumo bem. Esse sumo é o bem consumado, meus irmãos. Deus, por amor, nos criou. E nós somos criados, né? Somos perfectíveis, sujeitos à perfeição. E temos em nós, em estado latente, as virtudes. E precisamos de movimento para fazer com que essas sementes elas possam germinar, eclodir, crescer, frutificar, nos descedentar e descedentar aqueles que estão junto conosco na nossa caminhada, não é? Então, este é o primeiro, né? É o primeiro sumo bem. É o primeiro. Mas o filósofo Emmanuel Kant, ele apresenta para a gente o segundo sumo bem, que é a felicidade. Olha só, o primeiro é o bem consumado, o bem feito, o bem que foi realizado em benefício de alguém, beneficência. Porque temos várias atividades nas casas espíritas para angariar recursos e dizemos que são beneficentes, porque elas se destinarão ao bem de alguém. Elas serão levadas, canalizadas para quem precisa, para alguém. Então, se o bem consumado, não é o primeiro sumo bem, o segundo é a felicidade. E ele está pleno de razão, porque quando nós já desenvolvemos o amor, quando a gente entende que o outro é nosso irmão, ele é filho de Deus, na condição dele ainda, que ele vai crescer, que ele vai progredir, que ele será luz bem maior do que agora. Quando a gente entende isso, nós entendemos também a necessidade dele no momento da dificuldade da caminhada dele e que é preciso ajudar. Quando a gente entende isso, a gente já começa a sentir felicidade. Nós temos felicidade. Nós sentimos bem, é um prazer, é o gozo da alma fazer o bem para as pessoas. É um prazer enorme, enorme, quando a gente pode fazer algo que beneficia de verdade, que ajuda no outro, na construção do saber do outro. Quando a gente ampara, reergue, quando aquele indivíduo cresce, caminha e vai. A gente fica feliz com isso. Nós não ficamos felizes quando fazemos isso com os filhos? Nossos pais sentiram isso em relação a nós? Nós não ficamos felizes quando ajudamos os amigos? Então, todos os nossos irmãos sentirão paz, tranquilidade, se sentirão protegidos quando percebem que nós temos esse sentimento em relação a eles, meus irmãos. Então, para que fazer caridade? Se nós estamos em caminhada evolutiva, nessa ascendência espiritual, temos as virtudes em nós e temos o trabalho como bênção maior, a reencarnação como a maior oportunidade de nos redimir, de aprender, de repreender, de amar, de perdoar, de construir. Nessa caminhada, precisamos de ajuda. Para chegar até aqui com a compreensão que temos, precisamos já nos caminhos anteriores e ainda nessa atual encarnação de muita ajuda. E as pessoas também precisam, não é? Muito bem. Todos sabemos que a caridade ela pode ser praticada das mais diferentes formas, materialmente. Hoje, nesse momento atual, na casa de muitos, meus irmãos, falta o remédio, falta o enxoval para o bebê, falta o calçado, falta a roupa, falta o leite, falta o pão, falta a comida.
está faltando, e muito. Voltou a faltar. Aquele que tinha um trabalho, mesmo que na informalidade, que não precisava mais desses recursos, agora que perderam, estão precisando. E nós não podemos ficar parados. Nós precisamos de nos movimentar. Nos movimentar. Estava eu há 15 ou 20 dias depois da pandemia sem nem aparecer no portão. Porque bate aquele pânico, aquele pavor, e a gente se preparou e ficou dentro de casa, né? Como a formiguinha, né? Nós organizamos as provisões e vamos ficar lá tranquilo, de boa. Estava eu, um belo momento, deitada na minha cama. Eu não sei quem foi que falou isso nos meus ouvidos, não, nitidamente. Se foi minha consciência, eu tô de parabéns já. Que eu duvido. Mas... E a voz dizia assim: pois é, você vai ficar aqui tranquila, deitada, enquanto muitos não têm nada que comer lá de fora? Já imaginou se Jesus fosse contar com todos lá fora e todos estivessem imobilizados e ninguém pudesse estar a seu serviço levando socorro ao necessitado? Eu levei aquele susto e aí no mesmo instante, eu já comecei uma mini campanha. De lá para cá eu não parei. Meus irmãos, a maior bênção na nossa vida é o trabalho. Nós prescindimos disso, né? Quando as nossas mãos estão desocupadas, a nossa mente tricota, faz crochê. Nós não temos visto aqui em casa esses meses passar, porque nós podemos trabalhar em benefício de alguém do lugar em que nós estamos. Eu estou contando isso para vocês não para contar vantagem e dizer que eu estou numa condição privilegiada, de entendimento muito grande, superior, não. Quem me conhece sabe que não. E entende por quê. E sabe que eu preciso de trabalhar. E muito. O trabalho no bem nos dá conforto, nos dá equilíbrio, harmoniza as nossas energias, a nossa emoção. Nós abrimos um campo mental para que outros espíritos que trabalham no bem se acheguem até nós, nos auxiliem, nos ajudem, trabalhem conosco. Estamos trabalhando na mediunidade quando estamos fazendo bem, porque muita gente está sentindo falta da casa espírita, do trabalho mediúnico, de incorporar, mas nós temos que fazer do nosso lar agora o nosso centro espírita. É dentro do coração nosso, é continuar estudando, é falando, é aconselhando, é relembrando mensagens a nós e às outras pessoas, é se importando com as pessoas, estando presente na vida das pessoas, é orando, é intercedendo, fazendo todo tipo de ajuda, não é? Então, nós podemos estar vibrando, intercedendo, fazendo vibrações diárias para os irmãos que estão doentes, os que estão em situação de risco, cuidando de doentes, os que estão perdendo doentes, não é? Os familiares. Quanto apoio que nós poderemos estar oferecendo para as outras pessoas. E outra coisa, nós não podemos nos esquecer de Jesus Cristo, né? Ele que é a nossa referência, né, meus irmãos? Toda mensagem de Jesus, toda ela, toda a boa nova, essa mensagem de amor, toda ela é realmente um cântico de amor, né? E esse amor, ele nos ensina esse amor para com Deus, esse amor para conosco mesmo, e esse amor para com o nosso próximo.
Estas três situações, elas devem estar claras no cristão espírita. Nós precisamos amar a Deus, confiar nele, na sua providência, confiar que espíritos superiores junto a Jesus estão no comando de tudo, que nada nos faltará, nem mesmo o apoio moral, espiritual, a fortaleza. Nós precisamos de nos amar, de entender que nós somos criaturas, filhas desse Deus bondoso, misericordioso, justo e bom, que Ele nos criou para a evolução e que nós precisamos investir em nós, nos amar. Amar como somos, do jeito que somos e que estamos. Nos aceitar também naquilo que não conseguimos mudar. É caridade para conosco. É caridade em movimento para conosco mesmo. Caridade para com os nossos irmãos. Todo bem proporcionado para as pessoas sem interesse algum, sem esperar retribuição, que o outro nos agradeça, né? Esse é o movimento do amor, da caridade em relação ao outro e ao mesmo tempo a Deus. Porque quem ama os irmãos em humanidade ama a Deus. Quem ajuda o irmão na caminhada está demonstrando amor que sente por Deus. Porque como nós poderemos, segundo João, lá no Apocalipse, amar a Deus que a gente ainda não viu, se a gente despreza, trata com indiferença o irmão de caminhada? Oh, meus caríssimos irmãos, precisamos demais de nos lembrar dessas lições todas aí, não é? E por isso que a caridade das três virtudes teologais é a mais importante. Está até mesmo, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, acima da fé. Porque até aquele que em nada crê, é possível disso, não é? Então, destas três, da fé, a esperança e a caridade, não é? A caridade é a virtude por excelência. Tanto que o Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele faz esse comentário aí, né? E ainda diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu seria como um bronze sem vida, frio, que não toca, né? Ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar todas as coisas, né? Todos os mistérios, e ainda que tivesse a fé, até mesmo a capacidade de transportar as montanhas, olha, mas se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para aos pobres, os famintos, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, né? Se eu não tivesse caridade, nada seria. Porque a esmola não é caridade. Esmola, entre aspas, nós podemos definir tudo aquilo que você dá ao outro, joga no outro, simplesmente para ficar livre dele ou para mostrar que fez alguma coisa, mas nenhum sentimento nosso envolve aquele ato. Nenhum olhar de doçura, de compaixão, de piedade, nenhuma oração mental diante daquele irmão para ajudá-lo nas suas dificuldades, para pedir a Deus que o sustente nos momentos de provação. E o Evangelho é claríssimo quando diz que a caridade é paciente. Quem não tem paciência não é caridoso. A caridade é prestativa. Ser prestativo, dinâmico.
pensar, olhar, observar e ver o que o outro precisa, não esperar com que o outro venha até nós para pedir, para estender a mão. É humilhante muitas vezes para as pessoas fazerem isso, né? Principalmente quando recebem maus tratos. Então, meus irmãos, nós precisamos de entender que a caridade nós podemos fazer para com os nossos irmãos, conosco, mas principalmente dentro da nossa casa. Olha o que o André Luiz, naquele livro Marcas do Caminho, diz: honre a caridade na sua própria casa. Honrar a caridade no nosso próprio lar. Porque nós temos familiares difíceis, que não estão conosco por acaso, que precisam estar conosco para aprendermos com ele e ele aprender conosco. Eles precisam estar nesse movimento reencarnatório, presenciando esse movimento no bem, o comportamento diferente, para que ele possa ir aos poucos assimilando esses conceitos de forma real, na prática, que ele perceba que é possível e que ele possa sentir o que sentem aqueles que praticam o bem, não é? E ele diz: honre a caridade na sua própria casa, ajudando em primeiro lugar os seus próprios familiares através de rigoroso desempenho das suas obrigações. Quando falta cumprir com as nossas obrigações dentro de casa para com as outras pessoas que convivem conosco no lar, nós estamos faltando com a caridade em casa. Essa é que é a realidade, né? E nós precisamos honrar para que você esteja realmente habilitado a servir o mundo e a humanidade hoje e sempre. André Luiz não facilita, não. Por que isso, meus irmãos? Porque é mais fácil fazer a caridade com as pessoas lá de fora. É muito mais fácil fazer a caridade para o estranho do que com o familiar. Por quê? Nós já tivemos envolvimento do passado, temos situações com esses mal resolvidas e ficaram pendentes. E agora nós estamos juntos novamente. De repente nem é dentro do lar, mas é no núcleo familiar, dentro da própria família. Nós podemos ter um familiar que tem uma família muitíssimo necessitada e, no entanto, tem alguém lá que não cumpre com as responsabilidades junto a essa família. A família está sofrendo, passando por privações e tudo. E a gente entende que tem que deixar a família inteira passar pelas privações, pelas necessidades mais acirradas. Por que aquele outro não se esforça? Ele não tem responsabilidade. Se a gente for lá ajudar o grupo familiar, nós vamos estar passando a mão na cabeça dele, né? Nós vamos estar favorecendo a preguiça e outras coisas, e o discurso destrincha. E aí, se nós fizermos a pergunta, se fosse Jesus no nosso lugar, diante desse quadro, o que ele faria? Eu tenho certeza que a nossa consciência, ela vai nos dizer o que nós temos que fazer. Porque é melhor, não é, meus irmãos, afastar daquela família, nem passear lá mais. Às vezes é um tio, uma tia, ou é um avô e uma avó, mas que mora com um tio lá dentro, e é complicado, que é vicioso, que é isso e aquilo. A gente deixa a família inteira chafurdar. Ora, mas alguém na vasta família carnal há de ter acesso e moral para chegar nesse indivíduo, conversar, aconselhar, ajudá-lo mais de perto, acompanhá-lo, ir até aquele lar, fazer visitas frequentes, suprir, mesmo que minimamente, as necessidades para que aquela família, todo aquele colégio familiar não venha sofrer grandes privações por causa de um.
que faltou com essa responsabilidade dentro do lar. Se nós agirmos dessa forma, afastando, de que adianta ir lá na vila levar para o mais necessitado a cesta básica, se aquele familiar nosso, há famílias dentro do nosso colégio familiar que está precisando. Aí é necessário que outros vá ajudar a nossa família enquanto a gente ajude a família dos outros, né? Então, por isso que o André Luiz colocou essa lição, e essa lição é fantástica. Convido os irmãos a lerem aí, no livro Marcas do Caminho, tá? Honre a caridade na sua própria casa. E olha o que o Emmanuel fala, que a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Todos nós desejamos o reino de Deus. Achamos que esse lugar é um local onde nós vamos e só terá felicidade lá. Aqueles que já estão na condição do Cristo já estão em mundos em que lá são habitados por espíritos do mesmo patamar que o dele. E nós achamos que esses espíritos ficam lá gozando a eterna felicidade do reino de Deus. Não. Quanto mais superior, sublime o espírito na escala evolutiva, mais ele entende a necessidade de ajudar aqueles que estão lá no início da caminhada evolutiva. Não é? Pois é, meus irmãos. E o reino de Deus tem que se estabelecer primeiramente dentro de nós próprios. O reino de Deus não está lá, nem ali, nem acolá. Ele deve ser estabelecido primeiro em nós mesmos. Em nós mesmos. Não é? Muito bem. A questão 886 do Livro dos Espíritos, essa todo mundo sabe de cor, isso é o teatro, né, meus irmãos? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Qual a entendia Jesus? Os Espíritos dão a mais linda resposta que se poderia dar. Benevolência para com todos, igualmente. Não importa classe social, a cor, etnias, posição social, poder, posição partidária. De forma alguma. Nós não podemos pensar nisso. É benevolência para com todos indistintamente. Certo? Indulgência para com as imperfeições dos outros. Aquilo que hoje eu estou criticando no comportamento do outro é aquilo que eu já tive ou ainda tenho. Mas dou uma camuflada e pelo menos não deixo virar público, que as pessoas pensam, né, que eu já melhorei bastante. Então, meus irmãos, e ainda tem uma outra: o perdão das ofensas. A gente se lembra que perdoar é um ato de caridade? Se eu carrego mágoas profundas, ódio, raiva mesmo de alguém por algo que ele me fez, eu faltei com a caridade da paciência, da tolerância, da resignação, como o Evangelho nos ensina, e odeio ele, passo a odiar. Me vinculo a ele. Nesse momento, ao invés de estar livre, eu vou estar vinculado a esse irmão. Vinculado a esse irmão. Pelo lado negativo. É muito complicado, né, meus irmãos? Então, esse BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, é a caridade em movimento, é amor.
É o amor em movimento. Então, esse é o sentido como Jesus entende a caridade, né? Lá na questão 893, o Kardec pergunta para os espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Porque todas têm mérito, mas qual delas é a mais meritória? Aí os espíritos respondem o seguinte: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. Então, se eu faço o bem sem nenhuma oculta intenção, ou seja, os outros não percebem que eu tenho uma intenção, mas eu aqui dentro eu tenho, está oculta, não posso ter, né? Então nós não podemos de forma alguma esperar nada, favorecimentos, barganhas, trocas, de forma alguma, que o outro reconheça, ou que no momento que eu chegue a ser uma necessitada, o outro se lembre de que um dia eu o ajudei e venha me ajudar também. De repente ele ainda nem tem condições de compreender, ele não está ainda com a sua sensibilidade desenvolvida, ele não chegou nesse patamar de maturidade. Então nesse momento ele não vai, mas num futuro próximo ele reconhecerá todo o bem feito a ele, e ele também terá a oportunidade de nos ajudar, não é, meus irmãos? Agora, qual dentre os vícios aquele que se pode considerar o mais radical e nos impedir de colocar as virtudes para fora, ou seja, de colocar o bem, essa caridade em movimento? Os irmãos todos sabem que é o egoísmo. E o Evangelho desdobra uma lição espetacular sobre o egoísmo, não é? Ele fala que é a chaga da humanidade, meus irmãos, não é? E ainda fala que o egoísmo é a negação da caridade. Então, o egoísta, né, é totalmente desfavorável à prática de caridade. Ele ainda não despertou para isso. Ele ainda está no tempo dele ver, observar, analisar, até mesmo de criticar. Ele está no tempo dele. É o tempo de aprender. E as dificuldades, elas chegam a nós muitas vezes não como castigo, não. Elas chegam como um recurso pedagógico que nos fará lembrar do sofrimento dos outros e imaginar quantas outras pessoas podem estar sofrendo se estiverem na mesma situação que nós mesmos. Não é mesmo, meus irmãos? Hoje nós estamos vendo aí, né, na nossa atualidade, quanto que se tem, né, usura. A usura, aquele que pensa nele mesmo, quer que tudo esteja voltado para ele, ele é o centro das atenções, a necessidade dele é maior, né? Há aqueles que assim pensam, que tudo que ele faz ele tem que ter um ganho extraordinário, não importa se ele esteja lesando outras pessoas, mas ele tem sempre que tirar vantagem das situações. A gente vê isso, meus irmãos, todos os dias, claramente, do indivíduo, do nosso irmão, de nós mesmos, enquanto indivíduos na sociedade, até ao governo. A gente vê esse tipo de coisa acontecer. Mas é ainda natural, não é normal, é natural de um mundo que ainda está num processo de transição, né? Como o nosso, nós estamos ainda
no momento de transição, não saímos do mundo de provas e de expiações. Então é passível de ter comportamentos assim. Significa que nós vamos ser coniventes e omissos e não fazer nada para mudar a realidade do nosso planeta? Não. Senão estaremos faltando também com a caridade, né? Nós estamos aqui encarnados enquanto sociedade. A gente tem que se mobilizar para que todos nessa sociedade tenha igualdade, tenha equidade, tenha respeito e qualidade de vida. Isso aí é inconteste, não é? Mas lá no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Amar o Próximo como a Si Mesmo, lá no tópico 11, não é? O tópico 11 diz o seguinte: é a esse antagonismo de caridade e do egoísmo que é a lepra do coração humano que deve ser extirpada. E o Evangelho nos aconselha lutar com forças, com todas as nossas forças, para extirpar de nós o egoísmo. Somos ainda egoístas. Temos atitudes egoístas. Embora já tenhamos sede de fazer o bem, de ver o bem, embora a gente ainda sente tristeza quando vê algo de ruim sendo feito com alguém. É próprio ainda nosso. Mas porque nós não ascendemos ainda na totalidade espiritualmente, nós não deveremos parar em nós o trabalho de crescer, continuar crescendo, estudando, trabalhando, laborando e colocando essas ações em relação aos nossos semelhantes, ou seja, a caridade em movimento, não é? Muito bem. Olha o que diz lá. Ele diz, o Espírito que nos orienta lá, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido a sua missão por conta do egoísmo. Extirpai o egoísmo da terra para que ele possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo da humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é extirpá-lo primeiro dentro de nossos corações. Meus irmãos, nada mais, nada menos do que Emmanuel nos dá essa lição nesse capítulo maravilhoso, não é? Então, lembremos-nos de Jesus e Pilatos, não é? Pilatos tinha o poder e poderia ser justo, verdadeiro, pleno naquele momento, mostrando as características de elevação espiritual. Estava assim, enquanto um líder do Império Romano, sendo pressionado por parte da massa ignorante, né, manipulada, e por parte dos fariseus interesseiros, que estavam ao trabalho das trevas para atrapalhar o trabalho da Boa Nova. Vamos nos lembrar desse detalhe. Vamos nos lembrar da figura do Cristo, de humildade, de paz e de consciência tranquila, de quem nunca havia feito nada errado e que tinha certeza de que tudo que fez e falou estava certo. Jesus, durante o seu messiado, ele nunca olhou o lado social de nenhuma das criaturas. Nunca deixou de atender pessoas do sinédrio, como nunca deixou de atender os pobres do caminho. Não se preocupava de forma alguma com a opinião dos outros, o que as pessoas iriam dizer se o visse com este ou com aquele. E a gente é tão preocupado, não é? Com isso. Elas são muito preocupadas às vezes.
Jesus fazia o que era justo e necessário fazer. E nós precisamos fazer o que é justo e necessário fazer, apesar das críticas. Porque não falta, meus irmãos, pessoas para nos criticar quando nós estamos fazendo alguma coisa. Se você estuda, se você é honesto, se você procede bem, se você quer fazer as coisas de modo correto, somos achincalhados e apedrejados, não importa. Não importa, sigamos trabalhando e sigamos fazendo. Se estamos fazendo algo para ajudar os outros, sempre vem aquele, mas você deveria ver isso, deveria ver aquilo, mas dessa forma não pode ser feito. Sempre as pessoas vão falar e vão nos criticar. É um direito delas se posicionar, e é um direito nosso seguir a nossa consciência, e acima da nossa consciência, Jesus, que é o nosso modelo e guia, não é? Eu pergunto para os irmãos: há duas mangueiras, um período de manga com frutas mirrados, apodrecidos, manchados, e uma outra com frutos belos, maduros. Qual dessas árvores vai sofrer mais? Qual delas vai ser apedrejada? É aquela que está produzindo. Ninguém que está de braço cruzado sem fazer nada sofre crítica. Não, aliás, eu acho que ainda até sofre. Que ainda acha alguém para falar lá, não faz nada. Só fica ali o dia inteiro de braço cruzado. É porque a gente é custoso, né? Nós somos custosos, né, meus irmãos? Então, vamos nos lembrar que a caridade, o ato de caridade é levar a benemerência sem magoar, sem ferir, sem machucar, sem humilhar o outro. Diferente da esmola, que a gente já diz, tô dando só para ficar livre dele. Mas puxa vida, quanto que a gente perdeu se pudesse dar de nós mesmo, de nós, né, para os outros. Certa feita, o Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, eu estou cansado, o povo é muito ingrato, reclama muito. Se a gente dá um tanto, eles reclamam que poderia ser mais. Se nós damos uma coisa, eles reclamam que poderia ser de outra forma. Sempre estão reclamando, são mal agradecidos. Aí Jesus pergunta: Pedro, de onde que vem as peles? Ah, lá da casa do fulano. Mas da onde que vem o trigo? Ah, é do fulano. Então, Pedro, e o que dás de ti mesmo? Porque muitas vezes nós estamos dando, a gente pede, faz a campanha, as pessoas colaboram, a gente vai lá e está entregando. Mas e de nós? O que nós estamos dando? O que nós estamos oferecendo? Outra situação, no período do Cristo, Jesus também pede ao Pedro para visitar a casa de uma pessoa conhecida na época, que tinha certos recursos materiais, mas que tinha uma filha lá no catre, na cama, enlouquecida, obsedada, e ele pede para que ele fosse até lá. E aí o Pedro vai. Quando chega, já é maltratado pelo filho do homem que estava lá, que custou-lhe dar informação de onde ele iria para encontrar a tal moça. Aí quando ele entra mais adentro da casa, ele encontra em um quarto lá o próprio dono da casa lá em luxúria lá com algumas mulheres. Ele fica horrorizado, escandalizado, não é? Vai perguntar os empregados da casa e também é maltratado. E ele resolve, ele vai. Quando ele chega no quarto, a moça é tomada de atitudes libidinosas, começa a tirar a roupa e a falar coisas e assediá-lo, e ele fica, né? E aí ele corre do ambiente. Ele corre lá do ambiente e diz: vai embora. Nem fez uma oração. E aí depois de um tempo, Jesus: e aí, você foi na casa de alguém? Fui, mas não deu para ajudar. Mas como?
Aí ele conta tudo que foi acontecendo. Mas é por isso, Pedro, que eu te pedi para ir até lá. É um lar necessitado. Começa do pai, o chefe da família, da esposa, né? E tal. E a filha está naquelas condições. É por isso mesmo, é pela necessidade que eu te pedi para ir até lá. E Jesus está nos pedindo para ir até a necessidade desde o momento em que disse isso para o Pedro, né, meus irmãos? Então nós podemos ajudar das mais diferentes formas em todas as nossas situações. Muito bem. Se nós formos abrir o livro dos Espíritos, nas leis morais são 10. E a 10ª é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, na questão 875, o Kardec pergunta para os espíritos: como definir a justiça? Aí os espíritos respondem: a justiça consiste no respeito ao direito de cada um. Então, cada pessoa tem direito de ser respeitado. Ela tem o direito de ser respeitada. Eu sou, todos nós somos. Temos o direito de ser respeitado. Temos que respeitar os outros e exigir que as pessoas também nos respeitem. É uma forma de caridade. Porque isso faz com que haja paz. Não violência e paz no ambiente em que nós estamos inseridos. Quando há desmandos, brutalidades, intolerância, falta de respeito com as pessoas, não importa quem, se a sociedade permite que essas coisas vá acontecendo, não haverá mais paz entre nós. Nós não podemos calar diante da intolerância, diante dos desmandos que o nosso irmão necessitado estiver sofrendo. Corre por nossa conta, meus irmãos, né? Então, quando se fala então de caridade para com os criminosos, né? De caridade para os ociosos, para os viciosos dos mais variados matizes, é aí que a gente tem mais dificuldade de colocar a nossa benemerência em ação. Movimentar recursos, meus irmãos. Caridade, movimentar recursos das mais diferentes formas para ajudar a situação que nos surge, né? Então, caridade é amor em ação. Nada mais do que isto, né? E o Evangelho e o Livro dos Espíritos nos diz que a caridade que é austera é aquela que apresenta esse amor em ação, o sacrifício, o devotamento, a abnegação. É todo um quadro de sentimentos envolvendo as ações que chegam naquele que é necessitado, não é, meus irmãos? Pois é. Caridade com o olhar, no gesto. Com um olhar, muitas vezes, você fala, você assente, você dá apoio moral. A forma de levantarmos a sobrancelha, nós sorrimos pelo olhar e curamos até pelo olhar. Podemos curar. Às vezes a gente nem acha que tem condição, mas podemos curar. Pedro curou, certa feita, através do olhar, não é? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele diz lá que o Pedro, subindo as escadarias do templo, se encontra com um coxo, um aleijado. E ele lhe pede algo de material, moedas. Pedro não tinha nada para oferecer, nada material, mas ele tinha dele. Então ele volta, olha, meus irmãos, ele volta, agacha, se nivela com o irmão necessitado, olho a olho, olha nos olhos dele e diz: meu irmão,
Eu não tenho ouro e nem prata, mas daquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele coxo se curou, levantou e orou. Amélia Rodrigues, me desculpe. Amélia Rodrigues conta que a sombra do Pedro era disputada naquela época na Casa do Caminho. As pessoas passavam na sombra dele e se curavam. É um espírito que já desenvolveu no mais alto grau o amor, o sentimento pelo outro, e dá o amor mais puro que tem dentro de si mesmo. É a caridade em movimento, até mesmo quando o seu corpo está parado. O olhar, o gesto, o aperto de mão, o toque, ele cura, ele alivia as dores, a presença, a nossa presença para aquele que sofre. Então, nós temos aí as mais diversas formas de fazer caridade, pelo olhar, a caridade da palavra, incentivando, a caridade do ensino, ensinar a profissão para quem não tem, ensinar a ler quem não sabe, ajudar alguém que está passando por um nível de dificuldade no emprego, na escola. São formas de caridade que precisamos. A caridade em ação através dos nossos pensamentos. Nós não podemos estar lá com o nosso irmão sofredor em carne e osso, mas podemos estar em espírito, né? Podemos estar lá em vibração, em oração, intercedendo, transmitindo as nossas energias vitais, casadas com as espirituais, energizando o nosso irmão e minimizando suas dores, não é? Caridade em ação é caridade em movimento. Assistir o próximo na medida das nossas forças, como nos diz os Espíritos, nada mais. Não temos que resolver o problema do mundo e nem fazer aquilo que está fora da nossa alçada, mas fazer simplesmente aquilo que nos compete fazer e que podemos fazer, se é pouquinho que seja esse pouquinho, carregadinho de amor e também de carinho, não é? Num discurso pronunciado por Allan Kardec nas suas viagens espíritas, em Lyon e Bordeaux, está registrado na Revista Espírita de 1862. Então, nesse discurso está tudo isso que eu acabei de dizer para os nossos irmãos. Não é meu. Está tudo lá nesse discurso, meus irmãos. Né? Finalizo agora, né? Lembrando de Chico Xavier. O Chico Xavier era uma pessoa linda. Era uma pessoa que realmente pensava no outro. A gente lê muitos casos do Chico e nós lemos alguns bastante interessantes. O Chico, quando ele ia à feira, ele sempre escolhia lá um tomate ou uma batata, um bom e um ruim. O dono da banca observou isso e disse para ele: mas Chico, vem cá, por que você não escolhe o material bom para você? Você escolhe um bom e um ruim? Não estou entendendo isso. Aí ele, com aquela doçura, ele disse assim: porque se eu escolho só os bons para mim, aqueles que virão depois não terão os bons, só ficarão com os ruins. Então, olha que coisa mais linda. Isso denota preocupação dele com o outro. O tempo todo ele era assim, 24 horas por dia. E finalizando, digo aos irmãos também uma outra passagem para que fique aqui atestada a importância também de se fazer o bem. Além de ajudar o outro, estamos desenvolvendo sensibilidade, habilidades, virtudes, estamos provocando o nosso movimento nessa escalada evolutiva também.
Chico se encontrava na estação e ele tinha um compromisso urgente, importante, e ele estava lá com os olhinhos, né, longe, aguardando o trem chegar, porque ele precisava pegar esse trem. Quando ele olha lá longe e ele vê que o trem está vindo, ele respira aliviado, porque agora ele poderia entrar no trem e seguir para o seu destino, para o seu compromisso. Quando o trem cessa o movimento, que ele está indo para entrar dentro do ônibus, lá vem correndo um garotinho de 5 anos. Chico, 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 espera, Chico, Chico. Aí o Chico olha aquele garotinho e começa a entrar em dúvida. Meu Deus, eu tenho um compromisso urgente demais e é muito importante. O que eu faço? Eu entro nesse trem para não me atrasar e vou embora? Ou então eu fico e dou atenção a esse garotinho tão lindo? Aí ele resolveu perder o trem para dar atenção para o menino. O menino vem, pula no seu pescoço, abraça o Chico. O menino chora, beija e abraça o Chico e fala: eu te amo, e beija o Chico e abraça, aquele abraço profundo que parecia que não ia acabar mais. Pede autógrafo, né? E o Chico cobre aquele serzinho de atenção. A mãe também diz que tinha muita admiração pelas obras, pelo trabalho dele, tudo, e entrelaça ali um diálogo muito gostoso, e a família vai embora. O menino vai todo feliz e o Chico feliz também, aguardando um novo trem para ir para este compromisso. O Emmanuel, vocês sabem que ele não perde oportunidade, né, gente? Aí ele aparece lá: e aí, Chico? Aí o Chico diz para ele: perdi o trem. Aí ele disse: perdeu o trem, é verdade, mas você ganhou saúde para a próxima década. Naquele abraço que houve, quando aquele garotinho te abraçou, houve uma irradiação de amor mais puro, tão incrível, tão grande. E aquela irradiação de amor daquele garotinho te envolveu. Do coração dele saiu uma quantidade de amor, mas tão grande, que envolveu as células do seu corpo físico e do tecido sutil do seu perispírito também, que te beneficiaram imediatamente. Você tem uma cota aí, ó, para uma década. Os irmãos perceberam, né? Fazer o bem gera o bem. A gentileza é uma caridade, gentileza gera gentileza, o bem gera o bem. Um ato de amor e de caridade gera outros atos. Qualquer trabalho no bem te ajuda a muitos, né? E nós somos renovados por dentro e por fora quando nós estamos mobilizados no bem, meus irmãos. E olha o que o Emmanuel e o André Luiz nos diz naquele livro Opinião Espírita. Deus nos dá para que aprendamos também a distribuir. O que Deus já nos deu? Muita coisa. O que temos para distribuir? Muita coisa. Então, meus irmãos, já podemos e temos condições de distribuir, porque já recebemos muito, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, meus queridos, nos ampare, nos proteja. Meus irmãos, não vamos nos paralisar diante de críticas, de dificuldades, de medos, de pânicos, de pavores. Sigamos à frente com Jesus, porque Ele está à frente de tudo. Deus está no comando. Não precisamos temer a nada. Apenas vamos amar e sermos dadivosos, caridosos, movimentar nossos recursos, nossas possibilidades
de ajuda aos irmãos necessitados. Essa é a caridade em movimento. Que Jesus, nesta hora, abençoe a nossa irmã Maria Inês. O trabalho que ela desenvolve com seu grupo de amigos trabalhadores, tanto do Bálsamo como de Araporã. Que Deus te abençoe, minha amiga, continue no seu trabalho. Continue semeando bem, não esmoreça. Que Deus abençoe a vida e os lares e os familiares de cada um dos nossos irmãos que nos ouve neste momento. Que Deus abençoe todos os lares do planeta Terra, todos os hospitais, os leitos particulares, os sanatórios, os asilos, as instituições, orfanatos, todos os nossos irmãos que não têm um lar para voltar. Que Deus possa derramar suas bênçãos sobre eles. Abençoe, Senhor, todas as pessoas generosas que estão colocando a caridade em movimento para ajudar os irmãos em necessidade neste momento de pandemia. Amparo e proteção para todos. Abençoe a todos os irmãos necessitados nos morros, nas periferias das cidades. Abençoe, Senhor, os prefeitos, os governadores. Abençoe o presidente da República. Todos aqueles que decidem sobre a vida do povo brasileiro. Que Deus, que Jesus, Ismael, estenda as mãos amorosas, envolvendo a cada um desses irmãos que estão na oportunidade de também colocar o bem, a justiça e a caridade em movimento. Que Deus envolva o nosso planeta Terra em muitas bênçãos, em muita paz. Deus os abençoe, meus queridos irmãos. Um beijo da NASA no coração de todos. Até, meus irmãos. Muito obrigada.